Vamos aqui para a aula 9 da língua portuguesa. Vamos falar hoje da regência nominal e verbal. Vamos lá, pessoal? Regência nominal é o nome da relação entre o substantivo, adjetivo ou advérbio transitivo e seu respectivo complemento nominal. Essa relação é intermediada por uma preposição, tá? Vamos ver o que é isso. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos, certo? Alheio a ou alheio de, liberal com, ambicioso de, apto a ou apto para, análogo a, grato a, bacharel em, indeciso em, capacidade de, capacidade para, natural de, né? Contemporâneo a, contemporâneo de, nocivo a, contíguo a, paralelo a, curioso a ou curioso de, propício a, falto de, sensível a, incompatível com, próximo a ou próximo de, né? Inepto para, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em, satisfeito por, misericordioso com, misericordioso para com, suspeito de, preferível a, longe de, propenso para, perto de, hábil em. Isso aqui, pessoal, são tudo as formas de se escrever as coisas para que fique correto de acordo com a regência nominal. Ó, está alheio a tudo, está apto ao trabalho, gente ávida por dominar, contemporâneo da Revolução Francesa, é coisa curiosa de ver, homem inepto para a matemática, era propenso ao magistério. Então vocês estão vendo, né, que são maneiras de se colocar a regência nominal para que não tenha erro. Mas o que pega mesmo, o calcanhar de Aquiles de tudo isso é a regência verbal. Vamos falar da regência verbal, que é o que mais cai em provas de concurso, tá, pessoal? Regência verbal é a relação de subordinação que ocorre entre um verbo e seus complementos, né? Verbos intransitivos são os verbos que não necessitam ser completados. Sozinhos indicam a ação ou o fato. Por exemplo, ele morreu. Precisa complemento? Não, ele morreu. Ele faleceu. Ele, por exemplo, se eu disser assim, eu amo, também tem um sentido completo, né? Eu amo, né? Então, são várias formas de se colocar o verbo de forma intransitiva, né? Eu como, eu ando, eu falo, né? Então, são coisas que por si só, somente o sujeito e o verbo já bastam sem necessitar os complementos, né? Verbos transitivos diretos são verbos que indicam que o sujeito pratica ação sofrida por outro termo denominado objeto direto. O objeto direto pode ser representado por um substantivo, palavra substantivada, oração, oração subordinada, substantivo, objetivo direto, ou pronome oblíquo. Uma vez que pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas, só são usados como preposição quando estes representam um objeto direto. Tem-se um objeto direto preposicionado, tá? Já vamos ver isso com mais calma. Vamos à lista, então, dos mais importantes verbos transitivos diretos. Desfrutar e usufruir são VTD, né, verbo transitivo direto, apesar de serem muito usados com a preposição de. Desfrutei os bens deixados por meu pai. Pagam o preço do progresso aqueles que menos o usufruem, tá? Compartilhar também é VTD, apesar de ser muito usado com a preposição de, né? Berenice compartilhou o meu sofrimento. Compartilharam tudo durante a vida, certo? Verbos transitivos indiretos, agora sim, são verbos que se ligam ao complemento por meio de uma preposição. O complemento é denominado objeto indireto. O objeto indireto pode ser representado por substantivo, palavra substantivada, oração, oração subordinada, substantivo, objetiva indireta, ou pronome oblíquo, certo? Observação: estes verbos admitem os pronomes lhe, lhes como objeto indireto, alguns, porém, não. Obedeceu ao chefe, obedeceu a ele, obedeceu-lhe, né? Assistir, ver, né? No sentido de ver, assistir não no sentido de ajudar, porque assistir de ajudar é verbo transitivo direto, né? Eu assisti o doente, quer dizer que eu ajudei o doente.
Agora assistir no sentido de ver, eu assisti ao jogo, né? Então é indireto, porque exige preposição. Aspirar, no sentido de almejar, visar, né? Então, aspirei ao cargo público, visei ao cargo público, aludi ao que tu me disseste, referir-se, né? Referi-me à frase dita por Mário Quintana. Todos falam desse filme, mas eu não assisti a ele ainda, certo? Constar de ou constar em. Quando se usa o verbo constar no sentido de estar escrito, registrado ou mencionado, ou fazer parte, incluir-se, as preposições de e em são corretas. Seu nome consta da lista de aprovados. Consta nos autos que. Consta dos autos que. Vou fazer constar o incidente em meu relatório. Então, tá vendo que isso aqui, o de e o em, né? Já quando constar tem o significado de ser composto, constituído ou formado, consistir em algo, usa-se apenas a preposição de. A casa consta de partes grandes e arejadas. Seu relatório constava de 50 páginas, certo? Então, quando o mesmo significado de era composto, né? Então, seria constava de, né? 50 páginas. Obedecer e desobedecer a, né? Obedeço a todas as regras da empresa. Revidar a. Ele revidou ao ataque instintivamente. Responder a. Responda aos testes com atenção. Tá, pessoal? Simpatizar e antipatizar é com, né? Não são verbos pronominais, portanto não se deve dizer simpatizar-se e nem antipatizar-se. Sempre simpatizei com ele, mas se antipatizo com seu irmão. Sobressair, pessoal, isso aqui é interessante, é sobressair em, né? Não é verbo pronominal, portanto não se deve usar sobressair-se. Ah, ele se sobressaiu perante os demais, ela sobressaiu-se perante a sua turma. Não é o se porque ele não é reflexivo, tá, pessoal? Então, no colegial sobressaía em todas as matérias. Ela se destacava, mas o destacar-se, tudo bem, mas o sobressair não é reflexivo. Ele é sobressair apenas. No colegial sobressaía em todas as matérias, certo? Torcer por ou para, né? Pode ser também verbo intransitivo. Somente nesses casos usa-se a preposição para, que dará início à oração subordinada adverbial de finalidade. Para ficar mais fácil, memorize assim. Torcer por mais substantivo ou pronome, torcer para mais oração com verbo. Estamos torcendo por você. Ou estamos torcendo para, aí, uma oração. Você conseguir seu intento. Essa aqui vai ser a oração subordinada adverbial de finalidade. Então, por que a gente está torcendo? Para você conseguir seu intento. Então, estamos torcendo por você ou estamos torcendo para e a oração, né? Para, daí fala tudo o que está torcendo. Verbos bitransitivos, ou VTDI, que fala verbo transitivo direto e indireto. Ele vai exigir os dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Também chamados de transitivos diretos e indiretos. São os verbos que possuem os dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Agradecer, pagar, perdoar. São VTDI com a preposição a. O objeto direto sempre será a coisa e o objeto indireto a pessoa. Agradeci a ela o convite. A ela é objeto indireto e o convite é objeto direto, tá? Paguei a conta ao Bradesco. Então aqui a conta é objeto direto e ao banco, eu falei Bradesco? Não, mas tudo bem, estou com Bradesco na cabeça. Ao banco é objeto indireto, tá? Se o time rival ganhasse, a torcida não perdoaria aos jogadores a derrota em casa. Então, não perdoaria aos jogadores, objeto indireto, e a derrota em casa, objeto direto. Pedir é VTDI, com a preposição a. A frase deve ser sintaticamente estruturada assim. Quem pede, pede algo a ou para alguém. Quem pede, pede que alguém faça algo. Tá? Pedimos a todos que trouxessem os livros. Pedimos que todos trouxessem os livros, tá vendo?
é inadequado ao padrão culto da língua. Pedir para que alguém faça algo. Ah, eu pedi para que ele viesse aqui amanhã. Não, tá errado, tá, pessoal? Eu pedi que ele viesse aqui amanhã. Ou pedi a ele que viesse aqui amanhã. Preferir é VTDI com a preposição a. Não admite ênfase como mais, muito mais, 1000 vezes. Prefiro estar só a ficar mal acompanhado. Tu não pode dizer eu prefiro muito mais estar aqui, eu prefiro mais estar aqui. Não, já é mais. Se prefiro, já é mais. Então, preferir é só preferir, tá, pessoal? Então, eu prefiro estar só a ficar aqui. Então, é sempre o a, tá, pessoal? Tem gente que fala, eu prefiro estar só do que ficar mal acompanhado. Mas não é do que. Não se usa do que também. É o a, tá? Quem prefere algo a algo. O a sem crase, né? A não ser que seja que a construção exija essa crase, né? Então, pode ser que a construção vai exigir crase, mas a gente vai vir na aula de crase depois, vocês vão entender. Informar, avisar, advertir, certificar, comunicar, lembrar, noticiar, notificar, prevenir. São todos, né? Sempre vai informar alguém de algo, avisar alguém de algo, advertir alguém de algo, certificar alguém de algo, né? Quem informa algo a alguém. Quem informa alguém de ou sobre algo. Informamos aos usuários que não nos responsabilizamos por furtos ou roubos. Informamos os usuários de que não nos responsabilizamos por furtos ou roubos. Então, ou informa a alguém ou informa alguém de que, entendeu? Mas sempre vai exigir os dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Regência oscilante, mais de uma regência. Aspirar será VTD quando significar sorver, absorver, né? Como é bom aspirar a brisa da tarde, cheirar a brisa da tarde, né? Agora vai ser VTI, verbo transitivo indireto, quando a preposição a, quando significar almejar, objetivar. Aspiramos a uma vaga naquela universidade. Aí vai ser com a preposição a, aspirar a algo, né? Querer, desejar, no caso, aí seria aspirar a algo, tá? Agradar será VTI com a preposição a quando significar ser agradável, satisfazer. Para agradar ao pai, estudou com afinco o ano todo. E vai ser transitivo direto quando significar acariciar ou contentar. A garotinha ficou agradando o cachorrinho por horas. Ela ficou acariciando o cachorrinho por horas. Aquele agrado de carinho, né? Aí é verbo transitivo direto com objeto direto, não precisa preposição, tá? Assistir pode ser VTD ou VTI, com a preposição a quando significar ajudar, prestar assistência. Minha família sempre assistiu o Lar dos Velhinhos. Não, minha família sempre assistiu ao Lar dos Velhinhos, né? Então, por exemplo, minha família sempre assistiu o Lar dos Velhinhos, ajudou. Agora, se eu falar assim, minha família sempre assistiu ao Lar dos Velhinhos, quer dizer que ela ficou vendo, ficou assistindo, como se fosse uma televisão, entendeu? Então, tá errado essa segunda... Normalmente, esse tipo de construção aqui vai estar errado, porque assistir a é assistir na televisão. Agora, assistir no sentido de ajudar é o, tá? Será VTI com a preposição a quando significar ver ou ter direito. Gosto de assistir aos Jogos do Santos. O descanso semanal remunerado assiste ao trabalhador. É direito do trabalhador, tá? Será VI, né? Verbo intransitivo quando implicar morada. Assisto em Londrina desde que nasci. O Papa assiste no Vaticano, quer dizer que mora, né? Existe esse sentido de morar que quase não é utilizado mais na língua portuguesa, mas existe essa possibilidade de ser o assistir no sentido de morar. Chamar pode ser VTD ou VTI, né? Com a preposição a quando significar dar qualidade. A qualidade pode vir precedida da preposição de ou não. Chamei Pedro de bobo. Chamei-o de bobo, né? Chamei a Pedro de bobo. Chamei-lhe de bobo. Chamei Pedro bobo. Chamei-o bobo. Chamei a Pedro bobo. Chamei-lhe bobo. Será VTI com a preposição quando significar invocar. Chamei por você insistentemente, mas não me ouviu. Então esse chamar também tem uma certa liberdade de objetos aqui, né, pessoal? Próximo.
Será então, chamar ainda, né? Será VTD quando significar convocar. Chamei todos os sócios para participarem da reunião. Então, convocou todos os sócios para participarem da reunião. Será VTDI com a preposição a quando significar repreender. Chamei os meninos à atenção, pois conversavam na sala de aula. Chamei-o à atenção. Então, isso é VTDI nessa forma aqui, de chamar a atenção, de repreender. Não confundir com a expressão, ficou errado aqui, mas a expressão sem crase, chamar a atenção, que significa repreender, que não significa repreender, mas fazer ser notado. Chamou a minha atenção para que eu olhasse para ele. Agora, quando é chamar a atenção com crase, é preposicionado, aí significa repreender, tá, pessoal? O cartaz chamava a atenção de todos que por ali passavam. Então, ele chamava a atenção, mas sem crase, tá? Casar. Será VI, né, verbo intransitivo, quando por si só apresentar sentido completo. Eles casaram. Ou se casaram, né, na qualidade de pronome reflexivo. Será VTI quando... aqui, ó, por que é VI, né? Por que é verbo intransitivo? Ele tem sentido completo. Se eu digo assim, estamos lá falando do Pedro e da Maria que são namorados, né? Tu soube do Pedro e da Maria? Aí o outro responde, eles casaram. Ficou dúvida? Não. Precisa complemento? Não, só se quiser colocar o dia, a hora que eles casaram, como que ela estava vestida, mas não, eles casaram. Pronto, já tem sentido completo. Será VTI, né, verbo transitivo indireto, quando requisitar um complemento regido pelo uso da preposição. Ele se casou com a melhor amiga, né? Então vai ser um transitivo indireto porque vai pedir o com, né? Ele se casou com, né? Será VTDI, verbo transitivo direto e indireto, né? Bitransitivo, quando requisitar os dois complementos. O vizinho casou sua filha com o meu primo. Aí ele casou sua filha, objeto direto, com o meu primo, objeto indireto. Custar será verbo intransitivo quando significar ter preço. Esses sapatos custaram muito. E será VTDI com a preposição a quando significar causar trabalho, transtorno. Sua irresponsabilidade custou sofrimento a toda a família. Tá? Então, custou sofrimento, objeto direto, a toda a família, objeto indireto. Tá? Será VTI com a preposição a quando significar ser difícil. Nesse caso, o verbo custar terá como sujeito aquilo que é difícil. A pessoa a quem algo é difícil será objeto indireto. Custou-lhe acreditar em Maria. Custou a ele acreditar em Maria. Ele custou a acreditar. Está errado. Não pode dizer que ele custou acreditar numa determinada situação. É que custou a ele acreditar na situação. Então, custou a mim acreditar em Maria, né? Custou a ele acreditar em Maria. É o certo. Tem gente que a gente fala no modo coloquial, né? Nossa, quando eu soube disso, eu custei a acreditar. Não. Custou a mim acreditar que isso aconteceu. Entendeu? A gente fala muito errado, né, pessoal? Atender pode ser VTD ou VTI, né? Com a preposição a. Atenderam o meu pedido prontamente. Atenderam ao meu pedido prontamente. As duas formas estão corretas. Anteceder pode ser VTD ou VTI com a preposição a. A velhice antecede a morte. A velhice antecede a morte, né? Com preposição vai crase. Esquecer e lembrar serão VTD quando não forem pronominais, ou seja, quando não forem acompanhados de pronome oblíquo átono. Esquecer-se, lembrar-se. Esqueci que havíamos combinado de sair, né? Combinado sair. Ela não lembrou o meu nome, né? Esquecer-se e lembrar-se, aí é VTI, né? Quando é esquecer-se, né? Aí é VTI. Com a preposição de quando forem pronominais. Esqueci-me de que havíamos combinado sair. Ela lembrou-se do meu nome. Tu viu a diferença? Aqui, vamos voltar aqui, ó. Eu esqueci, não é esqueci-me, né? Eu esqueci que havíamos combinado sair. Ela não lembrou o meu nome. E aí, quando é esquecer-se e lembrar-se, aí é esqueci-me de que havíamos combinado sair. Ela lembrou-se do meu nome,
né? Então vai preposição, vira transitivo indireto. Implicar será VTD quando significar fazer, supor, dar a entender, produzir como consequência, acarretar. Os precedentes daquele juiz implicam grande honestidade. Suas palavras implicam denúncia contra o deputado. As despesas extras implicam em gastos desnecessários. Tá? Será VTI com a preposição com quando significar antipatizar. Não sei porque o professor implica comigo. Os alunos implicaram com o professor. Aí é implicância, né? Será VTDI com a preposição em quando significar envolver alguém em algo. Implicaram o advogado em negócios ilícitos. Inseriram ele, né, naqueles negócios, né? Envolveram ele. Né? Ela implicou-se em atos ilícitos. Né? Ela se envolveu em atos ilícitos. Namorar. Joana namorava o filho do delegado. Não, tem gente que fala namorar com, né, pessoal? Mas não existe namorar com. Tá? Eu namoro com ela. Quer namorar comigo, né? Não existe. Joana namorava o filho do delegado. O mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa. Eu estava namorando este cargo há anos. Pode ser também verbo intransitivo. Comecei a namorar muito cedo. Namorar no sentido da vida, assim. Comecei a namorar muito cedo. Quem tu namorou? Não interessa. Não. Comecei a namorar muito cedo. Namorar. Simplesmente namorar, verbo intransitivo. Sem necessidade de complemento. É uma ação atemporal, né, digamos assim, o namoro em si. Presidir, pode ser VTD ou VTI com a preposição a. Presidir o país, presidir ao país. Isso aqui é uma coisa que eu também não sabia, que eu fui aprender enquanto estava preparando as aulas para vocês. E agradeço a vocês por terem acrescentado isso na minha vida. Presidir o país ou presidir ao país. Se vocês virem numa prova presidir ao país, vai estar certo. Tá? Proceder será VTI com a preposição de quando significar derivar-se, originar-se. Certo? Vamos ver se tem um exemplo disso. Esse mau humor de Pedro procede da educação que recebeu. Será VTI com a preposição a quando significar dar início. Né? Verbo transitivo indireto. Os fiscais procederam à prova com atraso. Eles deram início à prova com atraso. Será VI, né, verbo intransitivo, quando significarem ter fundamento. Suas palavras não procedem. Não procedem o quê? Não precisa. Suas palavras não procedem, quer dizer que não condizem com a verdade. Tá? Renunciar pode ser VTD ou VTI com a preposição a. Nunca renuncie seus sonhos. Nunca renuncie a seus sonhos. Pode ter a preposição ou não. Também as duas formas são aceitadas. Satisfazer pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto com a preposição a. Não satisfaça todos os seus desejos. Não satisfaça a todos os seus desejos. Então, dessa mesma forma, pode ser verbo transitivo direto ou indireto. Abdicar pode ser VTD ou VTI com a preposição de e também verbo intransitivo. O imperador abdicou o trono, o imperador abdicou do trono, ou o imperador abdicou. Pronto, já tem sentido completo no abdicou. Então, são as três formas aceitáveis do abdicar. Tá? Próximo. Gozar. Pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Para de prestar besteira, tá, pessoal? Estou falando gozar no sentido de privilégio. Com a preposição de. Ele não goza sua melhor forma física. Ele não goza de sua melhor forma física. Tá? Atentar. Pode ser o VTD ou VTI com as preposições em, para ou por. Atente o ouvido. Deram-se bem os que atentaram nisso. Não atentes para os elementos supérfluos. Atente por si enquanto é tempo. Certo? Esse é o atentar, pode ser os dois. Cogitar pode ser os dois também, transitivo direto ou indireto, com a preposição de em ou de. Né? Começou a cogitar uma viagem pelo litoral brasileiro. Hei de cogitar no caso. O diretor cogitou de demitir-se. Né? Então, cogitar pode ser os dois também. Consentir pode ser VTD ou VTI com a preposição em. Como o pai desse garoto consente tantos agravos, consentimos em que saíssem mais cedo. Tá? Ansiar pode ser os dois também,
com a preposição por. Ansiamos dias melhores ou ansiamos por dias melhores. Os dois estão corretos. Almejar pode ser verbo transitivo direto ou indireto com a preposição por ou verbo transitivo direto e indireto com a preposição a. Almejamos dias melhores. Almejamos por dias melhores ou almejamos dias melhores ao nosso país. Desejamos dias melhores ao nosso país. Certo? Faltar, bastar e restar pode ser verbo intransitivo ou transitivo indireto com a preposição a. Muitos alunos faltaram hoje. Faltaram. Alunos faltaram. 3 homens faltaram ao trabalho hoje. Resta aos vestibulandos estudar bastante. Tá? Pisar pode ser VI ou VTD. Verbo intransitivo ou transitivo direto. Quando for verbo intransitivo, admitirá a preposição em, iniciando adjunto adverbial de lugar. Pisei a grama para poder entrar em casa. Não pise no tapete, menino. Né? Então, não pise no tapete, menino. Então, assim, ó, não pise em quê? No tapete, menino. Entendeu? Menino é o vocativo. No tapete é o local, né? Onde não pode pisar. O pisar, nesse caso, é verbo intransitivo. E vai ter o em, né? Não pise em algo, né? Menino. O menino é o vocativo. Prevenir pode ser verbo transitivo direto, fazendo referência a evitar dano. A precaução previne acontecimentos inesperados. Pode ser transitivo direto e indireto, referindo-se ao ato de avisar com antecedência. Prevenimos os moradores de que haveria corte de energia. Então esse é o prevenir, que aceita essas duas formas. Querer será VTI com a preposição a quando significar estimar. Quero aos meus amigos como aos meus irmãos. Eu quero bem eles, né? Eu gosto deles. Agora, verbo transitivo direto quando significar desejar, ter a intenção ou vontade de ter, vontade de algo, né? Ou tensionar. Sempre quis seu bem. Quero que me digam quem é o culpado. Certo? Visar será VTI com a preposição a quando significar almejar, objetivar. Sempre visei a uma vida melhor. VTD quando significar mirar ou dar visto. Por exemplo, o atirador visou o alvo, né? Visou o alvo. Está lá ele mirando. O gerente visou o cheque do cliente. Deu visto no cheque do cliente. Próximo. Proibir pode ser verbo transitivo direto, proibir alguma coisa. A lei brasileira proíbe o aborto, transitivo direto. Pode ser VTDI, proibir alguém de alguma coisa. Proibir alguma coisa a alguém. O pai proibiu o filho de viajar. O filho, objeto direto, de viajar, objeto indireto. A Anvisa proíbe oferecer prêmios à indústria farmacêutica, né? Proíbe isto a aquilo, certo? Oferecer prêmio é uma oração com o mesmo sentido de um objeto direto, tá? A indústria farmacêutica é o objeto indireto. Questão número 1. Não há erro de regência em custa-me muito entender as tuas evasivas. Esse aqui está correto, né? Custa-me muito entender as tuas evasivas. Aquilo do custar que a gente falou. Certinho a letra A já vai ser a nossa resposta. Até perde a graça a questão. Mas vamos ver por que as outras não é. Não os obedecemos enquanto foram presunçosos. Não lhes obedecemos, porque quem obedece, obedece a alguém. E esse obedecer a alguém vira lhe. Não lhes obedecemos. Que horas você telefonou? A que horas você telefonou? Informei o do acontecido durante a assembleia. Essa será a conclusão a que o presidente chegará. Quem chega a uma conclusão, chega à conclusão a que, né? Conclui a que, né? No caso, essa será a conclusão a que o presidente... Chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão, né? Então, conclusão a que o presidente chegará. Então, por isso a resposta é a letra A. Vamos lá? 2. Indique a alternativa correta. Preferia brincar do que trabalhar? Não. Preferia mais brincar a trabalhar? Não, mais não vai. Preferia brincar a trabalhar? Ok, tá certa, né?
Preferia brincar a trabalhar. A craseado não é, porque não vai crase antes de verbo, nós vamos ver na aula de crase. Preferia mais brincar que trabalhar. Também está errado, preferia mais não serve, então resposta a letra C. Terceira questão, então assinale a oração correta quanto à regência verbal. A. Os tolos admiram e obedecem aos velhacos. Então está errado. Agradeci o convite ao anfitrião. O convite objeto direto, ao anfitrião objeto indireto. Uma coisa interessante da língua portuguesa que eu não comentei é que nunca vai dois objetos diretos ou dois objetos indiretos na mesma oração. Então, se tu vai agradecer a alguém, aí aqui vai ser obrigatoriamente o objeto direto. Então, agradeci o convite ao anfitrião. Resposta correta vai ser a letra B. Vamos ver por que não as outras? Quero assistir esse filme. O filme não está precisando da tua ajuda, então quero assistir a esse filme, certo? Marcela namorou com, né? Namorar é só namorar, não tem com, né? Marcela namorou todos os meninos de sua sala. Meu pai custou a chegar ontem à noite. Custou chegar ontem à noite, né? 4. E a última, então. Indique a alternativa incorreta quanto à regência do verbo esquecer. Esqueci a fisionomia dela. Tá certo? Isso tá certo. Esqueci a fisionomia dela. Esqueci-me da fisionomia dela. Também tá certo. Esqueceu-se da fisionomia dela. Perfeito. Esqueci-me a... Aqui tá errado. Esqueci-me da fisionomia dela, que nem a letra B aqui, ó, seria, né? Então, já viu que a B e a D, uma delas seria errada, né? Então, essa aqui é a nossa resposta, a letra D. E todas estão corretas, obviamente não é, porque a D está incorreta. Essa é a nossa resposta. E por hoje é só. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.